Fala trader, aqui é Diógenes com mais um vídeo a respeito de Forex. Nesse momento eu estou na cidade de Málaga, mais especificamente estou em um lugar, no antigo porto de Málaga, que hoje foi reformado e hoje é o Muelle 1. É um lugar muito legal, de frente aqui tem o porto e é muito grande, enorme, tem uma série de restaurantes. Um lugar muito legal. Hoje está um dia bem agradável e eu resolvi fazer esse vídeo para você, para te mostrar um pouquinho a respeito desse lugar e te falar de um assunto que eu acredito que é relevante, importante, que pode te ajudar. Quando eu comecei no Forex, quando eu comecei a operar sem stop loss, eu já falei disso em outro vídeo e não é um assunto que eu falo muito publicamente, que eu abro muito publicamente, mas quando eu comecei a operar sem stop loss, às vezes eu aguentava uma operação ficar 200, 300 pips contra mim. E aí quando o mercado começava a vir a favor, né, o mercado ficava ali 200, 300, 400 pips contra mim. E aí quando o mercado vinha a favor e entrava na zona positiva, estava ali com 20, 30 pips, eu ia lá e fechava a operação, né? E isso para mim era um alívio. Eu pensava assim, cara, poxa, saí do problema, resolvi o problema. Eu tinha um problema que era, o mercado estava andando contra mim, eu estava totalmente posicionado e o mercado andou 400 pips contra mim, por exemplo. E eu saí do problema, porque o mercado veio, eu ainda saí com lucro. Eu me achava esperto, né? Eu achava que eu era espertão. Falei, cara, eu sou esperto porque eu aguentei e tal, peguei a operação e não aceitei o prejuízo, fui lá e saí no lucro. Lindo. Só que muitas vezes eu fechava com 30, 40 pips de lucro a operação, ou às vezes só colocava no 0 a 0, falava assim, não vou sair no prejuízo, né? Então o mercado ficava 400 pips contra, e aí, quando ele começava a vir a favor, colocava o take exatamente no 0 a 0. A hora que dava 0, fechava a operação e eu saí do problema, resolvi o problema, resolvi a situação e estou fora do problema. Só que muitas vezes eu vi o mercado, eu tinha aguentado 400 pips contra a minha operação, saía no 0 a 0 com mais 20, 30 pips ali, coisinha pequena, né? Para depois ver o mercado andar mais 400, 500, 600, 800 pips a meu favor, em uma operação no gráfico diário. E eu comecei a perceber o seguinte, que às vezes a minha análise estava certa e tudo mais, e era normal passar algum calor, eu estava operando sem stop loss naquele momento, e eu opero assim até hoje, tem uma das minhas metodologias é sem stop loss, mas eu percebi o seguinte, que eu precisava desenvolver a habilidade de passar calor na mesma proporção que eu passava frescor. Eu até criei essa frase conversando com um amigo meu, né, que a gente precisava passar frescor, né, ou passar momentos bons com a operação positiva na mesma proporção, pelo menos, no mínimo, na mesma proporção que a gente estava disposto a passar calor. Passar calor, né, para você que às vezes está começando no mercado, ainda não está muito habituado com esses jargões, mas passar calor é basicamente quando você tem uma operação negativa e o mercado começa a andar contra você, ou chega muito perto do seu stop loss, ou você está sem stop loss, como era o meu caso, né, e o mercado anda bastante contra, e aí o que acontece, isso a gente costuma dizer passar calor. E eu trouxe, né, eu criei essa frase de passar frescor. Ou seja, calor é uma coisa, e passar frescor seria passar exatamente o oposto. Cara, tô com uma operação, tá tranquilo, tá 300, 400 pips a meu favor e tô de boa e eu vou deixar o mercado andar. E eu trouxe isso, eu falei, cara, o Alex, um amigo meu, participou da Arena 4, eu falei, cara, a gente precisa desenvolver a habilidade de passar frescor na mesma proporção que a gente está disposto a passar calor. E que tudo isso é muito importante para que a gente possa desenvolver a galera passando aqui do meu lado, gritando pra caramba. Vai ficar assim mesmo. Eu falei, cara, a gente precisa desenvolver a habilidade de passar frescor na mesma proporção, no mínimo na mesma proporção que a gente passa calor. E eu comecei a implementar isso e eu adotei isso como uma regra, como uma forma de pensar
como uma forma de interpretar o mercado e uma forma de me proibir, de certa forma, né, sair de uma operação que tivesse me dado algum prejuízo muito rapidamente. Então, se eu entro hoje, só para você entender, esse vídeo não ficar mais extenso, tá? Se eu entro em uma operação sem stop loss e o mercado anda 400 pips contra mim, eu procuro me obrigar a ficar na operação com pelo menos mais 400. Porque eu entro na operação, o mercado começa a andar a contra, menos 100, menos 200 e tal, menos 400 pips. Eu procuro me obrigar, né, me forçar na situação de ficar com pelo menos mais 400 pips positivo. Ou seja, desenvolver a habilidade de passar frescor na mesma proporção que você passa calor. E eu quero deixar você com essa ideia, porque às vezes o cara está disposto a ver o capital flutuante da conta em menos 10, menos 20, menos 40%, né? Mas quando chega ali mais 2, 3%, o cara fala, nossa, então já fecha tudo e graças a Deus sair do problema. Não é assim, você precisa desenvolver essa habilidade e principalmente desenvolver a habilidade de ver uma grande quantia de dinheiro flutuando positivo a seu favor. Porque eu tenho para mim que os traders normalmente estão muito acostumados e eles até conseguem lidar mais ou menos bem com aquele saldo flutuante negativo, mas quando um saldo na mesma proporção fica positivo, o cara geralmente ele tende a fechar a operação antes. Então fica com essa ideia, com esse pensamento, eu acredito que pode te ajudar. Eu quero te dar uma dica, começa já a praticar, a passar frescor. Poxa, você está acostumado a passar calor no mercado? Então desenvolve a habilidade de passar frescor. Está acostumado a passar raiva no mercado porque a operação veio contra, porque tomou stop loss, que seja? Então agora começa a desenvolver a habilidade de passar alegria, de ver ali o saldo flutuante. Você precisa desenvolver a habilidade de ver o saldo flutuante a seu favor e não se desesperar com isso, né? Poxa, tá mais $500, aí o cara já converte para o real, fala, cara, já dá 1.700, 1.800 reais, isso é um salário, é 2 salários, tá flutuando meus 2 salários. Cara, relaxa, tranquilo. Desenvolve a habilidade de lidar com isso e olhar para isso de uma forma tranquila. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, que me ajuda a entender que isso te ajuda. Compartilha esse vídeo nas redes sociais, se inscreve no canal, ativa o sininho. E olha aqui, eu tenho aqui, essa aqui é a pulseira do Arena. Disciplina é o preço da excelência. Eu sou Arena Trader. O Arena foi incrível. Fique esperto e logo eu te trago mais informações a respeito desse evento. Um grande abraço, fica com Deus e até mais.